Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso DeltaCast Bahia, podcast oficial do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado da Bahia. E hoje teremos como entrevistada a doutora Ana Rita Tavares, advogada conhecida como advogada dos animais. Aperte o play e encare essa missão. Vamos nessa! No episódio de hoje, temos como convidada a doutora Ana Rita Tavares. Doutora Ana Rita Tavares irá falar sobre os direitos dos animais e a competência das polícias civil e militar, além do Ministério Público e do Judiciário. Ana Rita Tavares é advogada, especialista em defesa dos animais, auditora jurídica do Tribunal de Contas do Estado, palestrante em direito dos animais, membro do Instituto dos Advogados da Bahia e já foi vereadora em Salvador de 2013 a 2020. Doutora Ana Rita, seja bem-vinda ao nosso podcast, o DeltaCast Bahia. É uma honra, ter sua presença aqui. Eu, em especial, acompanho a sua carreira através de minha esposa, que é sua fã, sua admiradora eterna pela causa. É uma causa que eu entendo hoje, eu vejo muito pelos amigos que tenho, e é uma causa abraçada por todos e espero que ainda a gente consiga disseminar cada vez mais essa ideia da proteção, dos direitos dos animais. Fico muito feliz que tenha aceitado o nosso convite de estar aqui no DeltaCast e dizer que é sempre uma honra estar recebendo ainda mais quando a temática hoje é a defesa dos animais. Pois é, o prazer é todo meu. Eu fiquei muito feliz quando me foi enviado o convite para estar aqui, porque falar dos animais para a população é não só um prazer, mas é um dever que a gente tem. Sim, perfeito. De ampliar o conhecimento, a informação, e especialmente para o público que é o público institucional, é o público que nos recebe todos os dias, são os delegados de polícia, são os policiais, os agentes de polícia civil, os militares também, Perfeito. O judiciário, o Ministério Público, enfim, essa rede de profissionais que vivenciam os problemas que existem com relação aos animais. E quando a gente se especializa, a gente é uma solução, A gente indica caminhos, a gente mostra o que é que pode ser feito, principalmente porque o direito dos animais, ele é muito novo, muito recente. Então, as pessoas, por mais que elas sejam grandes profissionais, existe sempre uma dúvida, Porque é isso mesmo, é a novidade. É a novidade, é natural. Novidade. Doutora Ana Rita, a senhora tem uma trajetória ilibada, abraçando essa causa. Eu queria saber quando começou essa história. A senhora foi representante do legislativo aqui do Estado não, da capital, e demandava, abraçava essa causa. Quando começou essa história? A senhora é conhecida como advogada dos animais. Me fale um pouco da sua história aí. Eu entendo como uma incumbência espiritual, Trocando em miúdos. É uma missão mesmo. Acredito que todo ser humano que coloca os pés nessa terra traz consigo uma missão. E a minha foi essa missão dos animais. Até porque espiritualmente, tem pessoas que não acreditam, mas eu acredito porque vivencio isso. Em outras vidas eu já tive um envolvimento também muito grande. Não é comum, que a gente venha e tenha esse amor todo e tenha essa dedicação. Nada é por acaso. Acho que tem a predestinação de cada um com relação à sua vida, à sua caminhada. E, na verdade, eu tive um cachorrinho quando eu morei em Santo Antônio de Jesus. Uhum. Naquela época não existia veterinário, E eu vi aquele cachorro morrendo sem ter quem cuidasse profissionalmente. Aquilo me deixou um travo na alma muito grande. Depois, eu ganhei uma cadelinha Nina, que minha irmã doou para minha filha. E eu sempre tive aquele olhar, Um olhar diferenciado, dos animais. E aí o negócio se incorporou. Ganhando corpo. Ganhando corpo.
E o que aconteceu? Fui chamada pela Associação Brasileira Protetora dos Animais para fazer a parte jurídica, né, do estatuto, para dar uma arrumada, porque estava tudo muito desarrumado. E eu fui, fiz, e de repente estava numa reunião na casa da presidente. E ela foi me mostrar os animais que ela resgatava. E aí ela dizia ao rapaz: menino, traga aí aquela que foi queimada, traga aí aquele animal que foi sediciado. É mesmo, né? Traga aquele que está sem a patinha, o atropelado. Aí eu fui olhando, né, para o olhar deles assim, eu disse: meu Deus do céu. Esses animais precisam de um advogado, gente. Precisam de defesa. Porque dava providência de socorrer, mas, por exemplo, aquele que abandonava, ninguém anotava a placa do carro, e aí ficava impune. O outro que agredia, o outro que atropelou e não propositadamente, nada. Então, eu fui naturalmente me mobilizando por isso. Criei uma ONG de proteção animal em 2004 e comecei a ser a referência. E as pessoas, naquela época não existia WhatsApp, não sei o quê, era mais e-mail, era telefone, e aí, né, tá advogada, vem, tal, pá. Já estava sendo conhecida como advogada dos animais. Sim, aí pronto, aí eu fazia aquilo com um prazer muito grande. Mas era ainda lá em Santo Antônio ou já é aqui em Salvador? Aqui em Salvador, eu formada. Já formada. Olha, eu tenho 61 anos, tenho 38 anos de formada, né? E na causa? E na causa eu tenho aí quase 30. As pessoas viam o meu interesse honesto, desinteressado, de ir lá e dar dignidade àquele animal que foi agredido, né? Que a pessoa que cometeu os maus tratos, fez porque queria fazer com dolo, com intenção de agredir, etc. E eu dei as mãos ao Ministério Público. Na época, doutor Luciano Santana, doutor Heron Santana, que eram as promotorias, primeira e segunda promotorias do meio ambiente. E a gente começou a fazer um trabalho, né, inclusive através dessa ONG de proteção animal, em que o Ministério, eu fazia representação, levava a notícia do crime ao Ministério Público, e a gente começou a movimentar essa questão de combater maus tratos. Foi criando uma rede, né? Aliados, foi crescendo. Eu acho que sem educação não há salvação. Então, sem dúvida, em tudo. Nós criamos, inclusive, um CD, na época era um CD, de músicas para o público infanto-juvenil, e os adultos adoravam também, e eu era até back vocal feminino, ou seja, fazia tudo. E a gente encontrava em todas as oportunidades de mudar o sentimento e o pensamento das pessoas, né, com relação aos animais, uma dádiva de Deus. Porque você encontrar na rua tanto animal negligenciado, seja pelas pessoas, seja pelos poderes públicos, aquilo é uma dor muito grande para quem ama, para quem gosta, porque a gente sabe que aquele animal está entendendo o que é que ele passa ali. Ele está entendendo o nível da humilhação, da falta de alimento, da falta de água, né? Você vê o cachorro, quando você bate o pé, ele bota o rabinho entre pernas e ele sai, coitado. Entendendo que ele foi humilhado, entendendo que aquilo foi uma atitude hostil de quem bateu o pé para ele correr, né? É uma coisa assim, muito simples, mas é complexa diante da falta de interesse dos poderes públicos de melhorar de fato a vida dos animais. Isso melhorou bastante também, já avançou muito, por causa da mídia, porque a mídia ajudou muito a transformar, né? E as pessoas que se dedicam aos animais também deram sua grande contribuição. Pessoas que possuem uma voz, né? Uma voz, para ser a voz dos animais. Você quer ver uma coisa interessantíssima? Foi a retirada dos géis da lavagem do Bonfim.
Eu fui para a Lavagem do Bonfim em 2009, fiquei extremamente chocada, foi a primeira vez que eu fui, e via ali animais puxando aquela carroça cheia de gente, nada a opor, todo mundo ali estava para se divertir, mas o pobre do animal estava pegando peso, debaixo daquele sol, gente jogando cerveja no olho, aqueles espetinhos de churrasco enfiando no ânus do animal, uma miséria. Eu digo, meu Deus, como o ser humano não pode conviver com isso. Pode passar desapercebido ao ser humano que ele está se divertindo às custas dos animais e o animal está sofrendo ali. Eu tive uma conversa com Deus. Eu falo muito em Deus porque eu me agarro com Ele mesmo para poder levar esse trabalho adiante, né? Aí eu disse, isso aí não pode continuar não. Aí eu ajuizei uma ação em 2010. Às vésperas da Lavagem do Bonfim, eu ajuizei uma ação, pedi uma liminar e na época o juiz entendeu que o aspecto cultural ele se sobrepunha ao interesse do bem-estar dos animais. E que não era suficiente a prova e tal. Vamos lá. Chamei minha turma, fomos para a festa e coletamos todas as provas dos maus tratos. Em 2011, eu fiz a ação. 4 horas da manhã, eu ouvi uma voz dizendo, vai fazer a ação. E aí eu, dedinho no notebook, fiz a ação, ajuizei. Foi distribuída para a 6ª Vara de Fazenda Pública, Dr. Rui Eduardo Brito, que eu digo sempre a ele, ó, o senhor faz parte da nossa história. Da nossa história. Aí quando eu vi que caiu para ele, nós éramos inclusive colegas no Instituto dos Advogados da Bahia, e eu liguei para ele, doutor Rui, nós não tínhamos nenhum contato assim, né? Apenas éramos colegas no Instituto. Eu disse, doutor Rui, olha, quem fala aqui é Ana Rita Tavares, existe um pedido de liminar que está sobre sua mesa. Sobre o quê? Eu disse, a retirada dos animais da lavagem do Bonfim, das carroças, etc. Meu Deus! É uma coisa inusitada, mas é uma realidade, está na sua mesa. E eu vejo ele ponderar, existem muitos maus tratos, e eu estou pedindo a liminar para que este ano não tenha mais esse quadro terrível de maus tratos. Acostou as provas. Aí ele disse, a senhora juntou as provas? Eu disse, todas. Todas. Então, se as provas estão lá, eu vou lhe deferir a liminar. Eu digo, olha, isso é muito animador, mas eu vou ficar lá esperando, viu? Quando deu as 11 horas, aí a escrivã veio e me disse, o doutor Rui lhe deu a liminar. Meu coração não cabia mais em mim. Que felicidade, de alegria, de felicidade. De comer, meu Deus. Imagino, que conquista, hein? Que coisa justa. Eu não vou ver aquilo que eu presenciei. É uma coisa assim, menino. Aí eu não tinha nenhuma assessoria de jornalística, de imprensa, de publicidade. Na época, eu mesma fazia meu negócio, mandei por e-mail. Daqui a pouco, não deu meia hora, estava abarrotado de imprensa, os veículos da imprensa lá no cartório, né? O que é isso? Não vai ter jegue na lavagem do Bonfim? Aí outro disse, e agora aquela música aí de Carroça Andei com Mário? Eu digo, vai ficar para depois. Vai ficar para depois. Porque é uma realidade. E com a liminar foi um horror. Aí Varela dando murro na mesa, esta advogada, não tem o que fazer não, foi tirar a alegria do povo. Aí eu sustentando todas as minhas razões, me colocando à disposição para ir, né, nessas entrevistas e explicar o porquê. Explicar para as pessoas entenderem. Até o padre Edson, na época, eu soube que estava me fazendo críticas ácidas e tudo, que era o pároco lá do Bonfim, né? E depois, quando veio o Globo Repórter fez uma matéria longa comigo a respeito disso, aí eu procurei o padre Edson. Padre Edson, deixa eu dizer ao senhor por quê. As minhas razões. Quando eu expliquei a ele... Na mesma hora, né? Ele disse, por que eu não lhe ouvi antes? Mas às vezes as pessoas precisam... Ouvir. Ouvir, né, meu? Serem tocadas
né, por uma realidade que precisa mudar. Eu sei que no dia da festa, à noite, na véspera, eu fui procurar o comandante-geral da Polícia Militar, que na época não era o comandante ainda, né? Ele era daquela área ali do Bonfim, e fomos lá e tiramos carroceiro por carroceiro. Mas meus 500 conto que eu paguei, agora eu digo, vai lá e peço o dinheiro de volta e devolvo o jeito, viu? Porque amanhã não vai não. Coronel Anselmo Brandão. Anselmo. Aí o Coronel Anselmo Brandão me encontrava e dizia, esta daí é de verdade. Porque foi lá e nós tiramos todas as Cara, eu fico feliz de saber a carroças. história. Eu não sabia desse legado, sabia? Sim, Não sabia da história, assim. Foi uma super história. Eu sei que quando eu cheguei em casa já era tarde, era 3 E horas abraçada da manhã. sem interesse, né? Só Sem na vontade interesse. de... Comprou briga, Por Deus, na vontade de ajudar, meu de servir os interesse animais. era justamente esse, de ver os animais livres daquela agonia. Né? Depois, né, que foi a retirada das carroças, os animais do Circo Portugal, que eu também ajuizei a ação, fui advogada das ONGs de proteção animal em Salvador, consegui eliminar, dei entrada no plantão judiciário à noite. Isso era uma sexta-feira. Quem estava lá foi a doutora Ana Conceição Barbuda, juíza de direito. E, de repente, depois a gente conversando, né, ela disse, olhe, a sua ação mudou minha vida. Porque eu passei a entender o sofrimento dos animais e ela acabou escrevendo um livro sobre a legitimidade dos animais como parte, né? Para propor ações, ideia, hein? etc. Foi uma coisa linda demais. Quando ela deferiu, lá fui eu. Plantou a semente, a coisa começou a ganhar. Eu estava com os oficiais de justiça, foram 2 oficiais de justiça, e fomos na 13ª, aí entra a importância do delegado, né? Doutor Tadeu Sempre. Braga. Ele nos acompanhou. E foi uma coisa muito grave. Por quê? Porque cheguei de supetão lá, com todo esse aparato policial, judicial, para cumprir a liminar, para retirar os animais do Circo Portugal que estavam sofrendo maus tratos. Né? Foram 2 elefantes, 2 camelos, Que um tem cavalo logística, hein? e um pato. Mas quando eu ajuizei a ação, eu fui no zoológico e conversei na época Deixou tudo com o organizado, diretor para né? eles ficarem, porque Recepcionar. 7 mil quilos de fenda eu ia arranjar onde para dar esses... Tem que ter uma estrutura para recepcionar. Né? Ei, doutora, uma coisa... Aí, sim, só mas eles recepcionaram... Aí aconteceu o seguinte, zoológico. eles ficaram incitando a população que estava para entrar lá no circo, entendi. aquela fila quilométrica, eles dizendo, olha ali, ó. A responsável, não vai ter o show, não vai ter... dela. Resultado, eu saí escoltada pela polícia militar, porque iam me pegar. A revolta. As pessoas... Entendeu? Eu acho que precisou de um tempo de maturidade para chegar a essa consciência da necessidade da proteção dos animais, né? Pela sua experiência como uma advogada especialista na área, como representante que foi do Legislativo aqui na capital, qual a sua visão hoje no âmbito nacional? Em que momento nós estamos vivendo no que se refere aos direitos dos animais hoje no Brasil? Antes de responder essa pergunta, é importante, porque eu tenho certeza que tem muita gente curiosa para saber. Sim. Como eu cheguei à Câmara Municipal de Sim, Salvador. é verdade. Eu não queria, de forma alguma, Deveria ter entrar retornado. na política. Não queria de jeito nenhum, porque eu dizia, gente, vocês são doidas. Que as ONGs de proteção animal fizeram uma carta pedindo para eu me candidatar. E eu disse, vocês são doidas. Não temos dinheiro para fazer campanha. E como é que a gente vai enfrentar aí esse sistema todo? Não, a gente se une. E realmente, com R$7 mil a gente fez a campanha para 10.039 votos. Né? Fui eleita. Foi uma explosão, a 14ª mais votada. E, de repente, eu estava lá representando os animais com aquela responsabilidade toda da transformação institucional da situação dos animais.
E aí veio o quê? O Castramóvel, que foi meu projeto, 001 de 2013. No primeiro dia para dar não entrada, eu estava com o meu catatal de projetos já para protocolar. E o primeiro foi o Castramóvel. Teve o projeto do Hospital Veterinário, que inclusive vai ser inaugurado agora, né, na gestão de Bruno Reis. Mas desde aquela época eu apresentei o projeto, foi aprovado e eu cobrando a realização. Frutos né? do seu projeto. Então, as pessoas me perguntam, mas você sempre fez trabalho desinteressado, mas depois foi para a política. Sim, fui para a política, primeiro empurrado pelas ondas de E para ter voz, animal. né? E segundo... Para a causa ter representatividade. Isso, gente, a política é maravilhosa. Quem transtorna a política são os maus políticos. Mas quem vai imbuído do propósito de fazer o melhor, a política é um instrumento de transformação social. É um campo fértil, né? Para você dar não mais é voz. Isso? Tanto sim que resultou o quê? O Castramóvel, que a Semineto acolheu o meu pedido, né? Foi e está sendo um projeto que iniciou-se em 2013, hoje... Vai para 11 anos, 10 anos. E mais de 100 mil animais castrados. Se esses animais estivessem na rua, cães e gatos, né? Nada é perfeito, muita coisa precisaria aperfeiçoar, mas as cirurgias de castração evitam as crias indesejáveis, né? Os bichinhos que vão parindo na rua, sofrendo maus tratos. Entende? Então, isso é super importante. Outras leis que foram aprovadas também, né? E a gente deu um exemplo e abriu as portas para o respeito institucional aos animais. Eu me lembro que quando eu subia para fazer meus discursos lá na Câmara, aí eu via assim, os olhares, como que diz assim, é um ET. Vem para cá para falar de bicho. Você está entendendo? Mas depois esses próprios colegas se redimiram. Eles viram a importância. Começaram a entender. Mas aí vem a importância de ter uma representatividade da causa. Né? Você acabou levando essa questão da consciência para os outros membros da casa. Isso. Né? Olha a importância de ter um representante. Por isso que eu acho que ainda deveria retornar. Eu acho que a causa precisa ser abraçada muito além da Casa Legislativa aqui da capital. Eu acho que tinha que ser no âmbito estadual, no âmbito federal, né? Eu percebo que a gente caminhou bastante, né, na defesa dos animais, mas ainda acho que ainda tem que caminhar muito ainda, né? Muito. Hoje, aí voltando à sua pergunta, né, como está o direito dos animais em nível nacional? Sim, de 2013, que foi o meu primeiro mandato para cá, muita coisa avançou. Veja que lá na Câmara Federal existem hoje representantes de outros estados, de São Paulo. Temos Ricardo Isaac, que não conseguiu se reeleger, mas ele foi o responsável por muitos projetos importantes. Ele marcou época, Ricardo Isaac, me recebeu várias vezes lá. Eu ia muito a Brasília para a gente articular a aprovação de projetos em nível nacional. Né? Olha, foram muitas histórias. Né? E hoje existe a Lei Sanção, que foi do deputado Fred Costa, deputado federal por Minas. A Lei Sanção retirou o crime de maus-tratos da condição de crime de menor potencial ofensivo. Sim, a pena era de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Agora é de 2 a 5 anos de reclusão. Aí eu digo, maltratou, cadeia, certo? Isso diante do flagrante que é feito pela polícia. Polícia, gente, eu amo a polícia. Eu amo, porque é quem nos ajuda a chegar nos locais onde está acontecendo os maus-tratos. É o primeiro representante do Estado, né, nessas causas. A polícia civil e a polícia militar. Então, sem a polícia, eu não teria feito muitos resgates, porque eu não poderia chegar lá e apenas conversar com o chefe lá da boca. Em muitas situações eu tive que fazer isso. Mas, quando eu ia com a polícia me acompanhando, eu tinha a segurança
de que minha integridade física e a do animal seria garantida. E a responsabilidade, né, penal de A quem... responsabilidade para depois haver a punição. Graças a Deus que a lei está mais dura, né? Endureceu. Os desassombrados que achavam que iam bater nos animais, degolar, etc., fazer acontecer, que ia ficar por isso mesmo. Não. Né? O Ministério Público também tem as promotorias do meio ambiente, a gente faz a representação. Olha, entre procedimentos junto ao Ministério Público, procedimentos policiais... A senhora tem uma noção? Ações, eu tenho mais de 1000. Estatística. Notificação extrajudicial, eu criei esse mecanismo. Uma notificação extrajudicial para que essas pessoas que estão maltratando os animais, elas sejam notificadas, onde eu digo qual é o crime que ela está cometendo e as consequências jurídicas disso. Em condomínios, uma forma de conscientizar, né? Olha, você está cometendo... Isso. Mas há casos em que a gente entregava a notificação já para tomar o animal, porque não havia como... Não tinha mais chance, mudar não tinha como ali. dar uma oportunidade. Nos condomínios, por exemplo, hoje eu sou conhecida como uma especialista em direitos dos animais em condomínios, porque tem síndico que não gosta, persegue a pessoa que gosta, que tem o seu animal na sua unidade condominial, tem o vizinho que não suporta, que só de imaginar que existe um animal... Só de ouvir um latido só de ouvir já... um latido. Então, persegue quem tem. As pessoas que alimentam os animais comunitários, os gatos que circulam nos condomínios, os cães que aparecem, né? Então, isso daí é uma ocorrência atrás da outra e eu venho solucionando com essas notificações extrajudiciais. Bacana. Doutora, desses casos, assim, qual foi o caso mais marcante que ficou na sua trajetória na defesa dos animais? Vários casos marcantes, vários casos. Mas eu vou citar um deles, que foi Lobinho. Lobinho, ele já está idosinho comigo. Né? Em 2012, eu recebi um pedido para agir em favor desse animal. Era um cachorrinho lá no bairro de Pau da Lima, que apanhava vassouradas e a vizinha da frente, ela filmou, porque naquela época já tinha celular. Aí ela filmou, jogou nas redes, ela botou lá, a bruxa do cachorro, porque ela batia tanto nele, ele gritava, e ela ainda dizia desaforos a ele, seu isso, seu aquilo, eu vou lhe matar, porque eu vou lhe deixar com fome. Uma louca, né? Louca não, ela... bebia, louca, né? Ela bebia, etc. E aí, quando eu soube, eu ajuizei a ação, pedi a liminar e consegui resgatar Lobinho. E houve uma repercussão enorme. Foi um caso que ganhou a capa do Correio da Bahia. Eu levei 15 dias, eu só fazia dar entrevista sobre o caso de Lobinho. E Lobinho foi comigo na minha posse, tá lá. Que bacana. Né? Quem quiser entrar no meu Instagram, que é Facebook também. Sim, é muito. Ana Rita Tavares Oficial. Tem uma recente postagem sobre Lobinho e eu segurando o Lobinho lá na Câmara. Que né? Foi o primeiro cachorro que entrou, porque ele é o símbolo da resistência aos maus tratos. Resiliente. Né? E nessa história toda, qual é o seu maior desafio na defesa dos animais? Hoje, aqui na cidade, no estado, o que você enfrenta como maior desafio? Bom, existe o desafio institucional. Veja que, no nível de Estado, não temos uma delegacia especializada na defesa dos animais, ao contrário de São Paulo, né, e outros estados que já têm delegacia especializadas. Né? É necessário também que o judiciário tenha juízes mais conscienciosos com relação a essa questão, né? Mais sensíveis, porque não adianta analisar um pedido de liminar para a retirada de um animal achando que o animal não tem merecimento para isso. Né? Então, temos juízes excelentes que já deferem liminares, né, para o resgate de animais. Se eu fosse falar aqui, né, eu poderia incorrer no pecado de
da omissão de não fazer referência a outros. Mas são juízes maravilhosos, né? Tem o Luiz Roberto Capio, que agora mesmo, recentemente, deferiu uma liminar para que não tivesse uma corrida de jegue em Feira de Santana, que é um maltrato muito grande, né? Ele já deferiu também liminares em outros casos em que eu pedi. Outros juízes maravilhosos, né? Doutora Débora Magda Pérez, que é a juíza de Catu, que é fantástica. Sim, excelente também, magistrada. né? E outros. E a gente mudar, de fato, institucionalmente, avançar mais ainda para se respeitar o animal na perspectiva de que ele é sujeito de direito, que ele tem a proteção da Constituição. Está lá, artigo 225 da Constituição, que diz que incumbe ao poder público e à coletividade o dever de proteger os animais. Mas quem é que recebe o recurso? É o poder público. A coletividade, que são as pessoas, né, são os civis, eles não recebem recurso para bancar o custeio de absurdos em cifras. Perfeito. Como as ONGs de proteção animal, todas argoladas, acabadas. E nós temos excelentes ONGs, né, sérias, né? Sim, eu, por exemplo, hoje eu tenho mais de 800 essencial. animais, gente. 800 Eu animais. tenho mais de 800 animais, entre cães e gatos. Uma ONG que fica à frente? É uma ONG, mas é assim, a ONG que mantém sou eu, com a ajuda de amigos. E todos os dias eu durmo com o compromisso de alimentar esses animais. São R$ 1.820 por dia que eu gasto de alimentação. Muitas vezes até com sacrifício pessoal financeiro. Né? Todo o sacrifício pessoal, né? E com aquele estresse, você dorme, é orando, é rezando, Deus opera um milagre, me ajuda, e no dia seguinte saio eu pedindo a um amigo, a outro, pelo amor de Deus. As pessoas já me conhecem, porque eu saio pedindo mesmo. Qual é o nome da ONG, doutora? Ela sempre teve o nome de Terra Verde Viva, né? Agora ela está... Tem Instagram, tem redes sociais? Na verdade... Como é que as pessoas podem se aproximar, quem quiser ajudar? Pronto, eu vou deixar aqui o meu contato, porque o que aconteceu ao longo desse período, quem realmente banca a despesa sou eu, com esses amigos que me ajudam, né? Mas eu posso deixar aqui, inclusive, o meu WhatsApp, para quem quiser me procurar. Se quiser citar o número do WhatsApp. 991527732. Se pessoas... 71. Se pessoas que estejam, nesse momento, me assistindo e puderem se juntar nessa força-tarefa, é uma questão humanitária, com eles e comigo e com as pessoas que estão nesse barco precisando de ajuda, né? Porque o poder público, a gente pede e espera que o poder público... É isso que eu ia falar, não tem nenhum projeto hoje do município, assim, nesse sentido, de ajudar essas ONGs? Já conversei com o prefeito Bruno Reis e ele assumiu o compromisso de fazer um convênio, não só com essa nossa entidade, mas com todas as que saia logo, né? Mas precisa sair com urgência, porque eu não estou aguentando mais. É difícil. É muito pesado. É muito pesado. Porque cachorros e gatos. Aqueles gatos que ficavam lá em Piatã, há 5 anos, eu tirei 269 gatos de uma vez, da noite para o dia. Porque dali na orla? Dali eu te retirei. Ficaram apenas 6 né? gatinhos na época, que eram ferais, que ninguém conseguia pegar. E eles, né, ficou uma pessoa lá que recebia, as pessoas davam, deixavam caixinhas de filhotes e um dinheiro, a pessoa ia recebendo. E hoje está do jeito que está. Mas eu retirei e foi um acréscimo na época de R$14 mil por mês. Eu tirei porque eu tive compaixão deles, porque a notícia é que chegava um homem lá com um pitbull que não tinha nada, coitado, de culpa, né? A culpa era do seu guardião, que largava em cima dos gatos e aí era uma matança. Outro chegava lá com um cutelo decepando a cabeça dos gatos. Então, quando eu vi aquela situação toda, eu ainda tinha mandato, eu disse, não, eu não posso permitir uma coisa dessa, eu não vou dormir em paz se eu deixar dessa forma. E retirei todos eles. Mas depois foram abandonando e lá está essa quantidade imensa de gatos, né?
mas eu preciso de ajuda, porque hoje o que a gente consegue dar a eles é o básico do básico do básico. É preciso de melhoria, fazer melhorias, né? Para levar para veterinário. É um Justamente sufoco. até de estrutura física, né? De Tudo, tudo, tá né? precisando de tudo, Medicamento. gente. Tá precisando de tudo. Quando diz adoecer um animal, começa aquela via crucis. E a cabeça já... Sabe, a gente já fica na agonia. Por quê? Porque tem que dar o socorro, né? Porque precisa dar o socorro. A gente Mas tem algum projeto nesse sentido alto. aqui hoje, o município, o estado? Alguma coisa com relação a atendimento veterinário para animais? Tem um hospital público veterinário, que eu repito, foi meu projeto, e o prefeito Bruno Reis está aí às portas para inaugurar esse hospital veterinário. Doutora, pela sua experiência de vida, na causa, por ter passado no âmbito político, qual seria a sua sugestão hoje, a mais palpável, de dizer assim, ó, eu sei que o mundo ideal a gente precisaria de mudança no legislativo, posturas do executivo, mas o que seria palpável hoje que a senhora acredita assim que já seria uma grande mudança hoje na defesa dos animais? A competência para promover a implantação de políticas públicas é dos 3 níveis, né, de governo. É a União, os estados e os municípios. Né? Se os estados não querem operacionalizar, que eles passem os recursos para que os municípios implantem essas políticas públicas. Então, é preciso que haja atendimento veterinário, as prefeituras, as gestões municipais contratem veterinários para fazer atendimentos. É preciso fazer um programa permanente de castração. Sim. Que cada município tenha um castramóvel, ou que faça através de clínicas contratadas, mas que faça a castração, que é o controle populacional desses animais. E que apoie as ONGs protetoras de animais, porque eu vou lhe dizer, tem gente deprimindo, tem gente se suicidando, está um caos. Um caos. É necessário que o poder público intervenha urgentemente, porque é dever do poder público as pessoas que se reúnem numa organização sem fins lucrativos, né? Uma entidade que não é governamental, elas fazem pelo coração, elas fazem porque ver um animal na rua e deixá-lo ali naquela situação é difícil, né? Está todo apodrecido, está doente. Então, essas pessoas vão pegando para dar o socorro e, no final das contas, não tem mais condição. Então, vira uma verdadeira zona de guerra dentro de casa, porque os parentes já não aceitam, porque transtornou a vida ali daquela pessoa, mas o amor fala mais alto. Fala mais alto. Né? Então, é necessário que os municípios, eles destinem recursos para apoiar essas entidades. Essa coisa de dizer, porque tem que ter um abrigo público. Não, abrigo público não é a solução, não, porque vai ser um ponto de abandono. De abandono. Vão largar. Daqui a pouco está com 5.000 cachorros, está com 10.000 gatos. O que tem que fazer é fortalecer as organizações, que hoje são as OSCs, Organizações da Sociedade Civil. Tem que fortalecer essas ONGs, porque elas já têm a expertise, elas sabem como fazer. Aqui tem a BPA aí que está míngua. Como tem outras entidades que precisam do suporte, recurso financeiro para bancar tudo isso. E, como eu disse, assistência veterinária, né? Castração permanente, apoio às entidades, educação nas escolas para pegar aquela criança que está ali, que vai ser o adulto, né? Que na fase importante adulta, isso, né? ele vai ser uma nova geração, com a nova mentalidade. Vai ser o delegado, vai ser o juiz, vai ser o promotor, vai ser... Pensar já a longo prazo. Não é isso? Porque, inclusive, nós temos a teoria do link, que diz que a criança
que maltrata um animal, na fase adulta, ela tende a maltratar o próprio ser humano. Nós tínhamos um maníaco do parque que estuprou e matou 11 mulheres. Ele começou fazendo isso com cadelas. Ele fazia zoofilia com as cadelas. Ele se viciava as cadelas e depois matava uma por uma. Depois migrou para fazer isso com as mulheres. Então, se tivesse política pública daquela época e os governos se apropriassem desse dever de, né, observar esse tipo de comportamento de um indivíduo na sociedade que está nesse caminho do crime contra os animais, né, e contra as mulheres, né, esse maníaco do parque não tinha sacrificado essas mulheres todas e nem incontáveis cadelas. É preciso fazer educação, que é o outro, né, apoio para a política pública que precisa ser implantada. Doutora Ana Rita, eu fico muito feliz, né, de ter aceitado o nosso convite. Peço àqueles que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, né, que façam a diferença, que abracem a causa, né, que tentem sensibilizar aqueles mais próximos. E a senhora falou uma coisa importante, que hoje, como pai, vejo, né, é da gente já começar a construir uma nova geração, uma geração que não tenha tanta resistência em começar a entender ou enxergar os animais como, né, respeitosamente. Respeitar, né, de forma... Né, eu fico muito feliz com sua entrevista. Espero que os órgãos públicos, né, abracem esses projetos. Fico feliz de saber que o projeto agora, né, iniciou-se na sua trajetória e agora está sendo implantado aqui pelo município. Sei que outros estados já estão com um passo mais adiante, outros nem tanto, né? Eu percebo que a realidade no país ainda é muito distinta. Tem estados que estão mais avançados, outros ainda de forma muito tímida, né? Mas espero ver uma Bahia diferente no futuro. Tem aqui o nosso podcast, nosso DeltaCast Bahia, como um canal de dar evasão a essas, né, de passar essa questão da conscientização. Fico sensibilizado mais ainda, né? Fiquei muito feliz de conhecê-la pessoalmente. Já a conhecia através da minha esposa, que é sua admiradora. Ela tem ela abraça muito, sabe? E ela tem uma simpatia muito grande pelo seu trabalho, né? Eu sei que outras pessoas já devem acompanhar a sua trajetória. Espero que ou a senhora ou outras pessoas, né, se aproximem, ou a senhora volte para a política, outras pessoas se aproximem. Eu acho que a gente tem que ter representatividade, da mesma forma como eu falo que aqui é a categoria, né, a classe, o delegado de polícia tem que ter representatividade. Eu acho que esses nichos da sociedade tem que ter representatividade política, né? É onde a gente fortalece nossa voz, né? A gente consegue alcançar mais pessoas e defender a bandeira, né? Da importância, não só aqui da atividade da Polícia Judiciária, mas da importância da defesa dos animais. Muito obrigado, viu? Fico feliz. E tem aqui, quando quiser, vir de novo. Né? O assunto é tão, né, limitado que dá vontade, eu tinha muitas perguntas, mas eu percebo que a gente já tem um tempo, mas que merece até outros episódios, viu? É só me chamar que vamos marcar outros episódios aí. Inclusive, quando você me perguntou a respeito do que é que eu acho que tem que haver para melhorar a aplicação dos direitos animais, eu quero complementar que é importantíssimo que a polícia civil e a militar sejam treinadas para que, né, os partícipes dessa atuação importante, né, tenham um conhecimento maior e as pessoas que chegam nas delegacias para formalizar o registro da ocorrência, que elas possam também ter uma correspondência, né, daqueles. E aqui é um canal bom, porque como os delegados estão ouvindo e estão assistindo, também vai chegar a gestão da Polícia Civil. Né? A Polícia Civil está vivendo um momento, né, de inovações. Sim. E aí, ó, a sugestão já da Polícia Civil começar a abraçar a causa e ter uma conversa mais próxima de trazer projetos novos. Fico à disposição, né? Tem a Cadepol, se quiser que eu vá fazer ótimo, lá um treinamento com os delegados, com os agentes. É muito importante essa integração, porque o conhecimento, gente, é tudo. Às vezes a pessoa não faz porque não tem conhecimento. Sem dúvida, sem dúvida. A polícia militar, o negócio é o seguinte: se gosta de animais, cumpre o dever com excelência e com prazer. Mas se não gosta, então
há sempre uma forma Deixa pra de dizer, depois, não, tem muito homicídio, tem muito isso, e vocês estão aqui com o negócio de bicho? Não pode. Tem que ter um Sem outro dúvida. olhar, Tem que ter um gente, olhar porque diferenciado. é crime previsto em lei federal, né? Artigo Sem 32 da Lei 9.605, é crime que merece a atenção institucional, como outros crimes também. Tranquilo, doutora. Muito obrigado, viu? Foi um prazer ter a senhora aqui. Prazer também. Parabéns pelo trabalho que vem desempenhando há quase 30 anos, né? Quase 30. Não percam os nossos próximos episódios. Se inscreva, curta e compartilhe. Brigadão, forte abraço.